A última conferência, então, ficou do Padre Ângelo, que era da Arquidiocese de Niterói. E já é conhecido de todos aí nas missões. Teve no último congresso também, onde falou um pouco da sua vida. Quem quiser pode procurar o vídeo sobre a história do Padre Ângelo, vai estar lá. Ele atende também as missões lá em São Gonçalo, Niterói, e também no Rio de Janeiro, na capital. O Padre Ângelo também foi padre diocesano e depois saiu, participou do movimento tradicionalista, não é, do Bispo Williamson, e atualmente, não é, está nos ajudando aqui no Brasil. Então, boa tarde, acho que já está, né? Mais de meio-dia. Como o Dom Rodrigo falou, eu vim do modernismo, né? Da Arquidiocese de Niterói. E quando a gente sai da Igreja Nova, a gente não conhece nada, tem que estudar muito, né? O choque é muito grande. E a gente fica... É muito forte a questão do Concílio Vaticano II como a causa de tudo, a causa de toda essa crise que a gente está passando, a causa, o alvo, né, de toda a crítica. Realmente é verdade, porém a gente vai andando na tradição, conhecendo mais a igreja, a gente vai percebendo que o Concílio Vaticano II, como é o tema do nosso congresso, né, 60 anos desse conciliábulo aí, é o ápice de uma caminhada longa. É que eu botei, pedi para colocar aqui, ó, Concílio Vaticano II, ápice, cume da Revolução Litúrgica. Então a gente vai aprendendo que o Concílio Vaticano II foi o cume, não foi a ideia que as pessoas que estão chegando para a igreja verdadeira têm é que era mil maravilhas antes, né, do concílio, todos os padres obedeciam tudo, toda a igreja estava na mil maravilhas, e veio o Vaticano II como uma bomba, boom, e aí tudo mudou. Não, isso foi um processo longo, e essa é a ideia da minha colocação hoje, se der tempo também, né? Só está com fome aí, vou resumir o que tenho para falar. Então a ideia é essa, a crise, a revolução, a palavra até é essa, a revolução na liturgia, era para colocar aqui, ó, liturgia 3 pontinhos. Concílio Vaticano II, ápice da revolução litúrgica, e se você faz revolução na liturgia, tem consequência, né? Consequentemente vai atingir outra coisa. E isso começou então, eu peguei aqui como início do século XVIII para o século XIX. Antes eu queria falar o seguinte: o que aconteceu no final do século XVIII até Prosper Guéranger, que foi o monge que restaurou, né, revivificou a liturgia, essa etapa, né, do século XVIII, final do século XVIII até Prosper Guéranger, esse beneditino, né, francês, que fez uma renovação na liturgia. Para pensar, por que ele fez uma renovação na liturgia? Porque precisava ser feito alguma coisa. Ele não estava lá no mosteiro dele, não tem que fazer, vou escrever um livro que ele escreveu, Instruções Litúrgicas, né, em 1840, e escreveu também o ano litúrgico em 1841, um ano depois. E ele tinha 35 anos de idade, né? Nasceu em 1805, morreu em 1875. Então, Prosper Guéranger, ele escreveu o livro Instruções Litúrgicas porque foi necessário escrever. Estava acontecendo alguma coisa. Quando? Aqui nessa época. Nessa virada do século e, com certeza, fruto da Revolução Francesa. Então, como já disse algum bispo aí, que o Concílio Vaticano II é a Revolução Francesa dentro da Igreja. Então, realmente, a Revolução Francesa quis iluminar, né, toda a nossa vida
Aí trouxe a consequência da Revolução Francesa, foi isso aqui. Esse era o pensamento em relação à liturgia nessa época. Então, bem atrás do Vaticano II. Isso aqui fez com que o Próspero Guéranger escrevesse o livro Instruções Litúrgicas. Olha a ideia que se tinha já naquela época. Ódio à tradição, uso seletivo da escritura, da liturgia, né? Invenção de novas fórmulas em relação à liturgia, princípios contraditórios, falsos apelos à antiguidade, aversão ao místico, substituição do altar por mesa, naquela época, essa coisa nova, né? O uso do vernáculo, a redução da duração das cerimônias, aí você está reclamando? Desde aquela época reclamava. Missa demorada, né? Batismo demora. Reclamação, isso não é novo. Isso no seu espírito não é novo, né? Essa revolução que a gente tem contra a liturgia. E a debilitação do sacerdócio. Caramba, isso aqui é ali na virada do século, então em 1840, Próspero Guéranger fez o livro contra isso aqui que chamaram de heresia antilitúrgica. Então havia esse pensamento contra a liturgia naquela época. Então ele foi escrever o livro contra isso aqui. Aí dando um salto, na década de 40, já tinha essa ideia aqui, houve um memorando, né, na década de 40, de um bispo alemão, chamado Greber. Ele reclamou sobre isso aqui que estava acontecendo na igreja. Defesa do vernáculo, repete aqui, o uso do vernáculo, insistência na participação vocal do leigo, está por aqui, debilitação sacerdócio, tá vendo? Depreciação da missa privada e devoções, né, terço e tudo mais, contra a missa privada, mudança nas rubricas, defesa da comunhão na mão, caramba, 1940, está entendendo? E é a comunidade que celebra, né? Não o sacerdócio leigo, né? Falso ecumenismo, nova noção de fé. Aqui agora o sentimento, a fé é um sentimento, é uma experiência, renovação carismática, né? Negligência da teologia clássica, São Tomás e tudo mais, e ênfase na igreja primitiva. Então, sabendo que aconteceu isso na virada do século XVIII e XIX, esse era o pensamento revolucionário. Estamos dentro de uma revolução, né? Sabendo que perdurou na década de 40, um bispo foi obrigado a alertar sobre isso. Então, o que a gente escreveria aqui no Vaticano II? Por isso que eu não escrevi nada. É só repetir, entendeu? Perdi meu tempo ali escrevendo. É só repetir o que estava acontecendo. Então a gente vê que é um processo. Né? Não foi assim uma bomba, todo mundo era santo, todo mundo amava a liturgia. Estava numa decadência, fruto dessa visão iluminada, com certeza, da Revolução Francesa, né? Que atingiu o mundo inteiro, atingiu nossas vidas e foi contra a igreja, uma revolução contra a igreja. E aí a pessoa tem que se assustar com isso, né? Tem que estar assustada. Minha preocupação é a gente falar aqui, falar, e a pessoa já está anestesiada. Tem gente que nem quer ouvir mais sobre isso, como se já dominasse tudo, né? Já sabe tudo de igreja, está toda a crise. No começo da conferência eu queria até fazer um exercício de imaginação, né? Exercício de imaginação. Imagina que aqui eu convidasse para ouvir sobre os personagens, os fatos dessa revolução. Se eu convidasse, por exemplo, o profeta Daniel, Papa São Damaso, imagina, pode entrar, senta ali, para ouvir. Não a mim, né? Ouvir a reação deles. São Pio V, São Pio X, São Jerônimo, São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, para fechar o profeta Jeremias, que falou assim, aterrou por todos os lados, né?
O profeta Daniel diria o seguinte, né? A profecia dele: e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Então ele falava, o profeta Daniel, sobre o sacrifício cotidiano ser tirado, entendeu? Atingindo a missa, né? Então o sacrifício foi tirado, né? É possível que a pessoa não está vendo isso nas paróquias. Cadê o sacrifício? Foi tirado. Então se a profecia não se cumprir, eu não sei quando vai se cumprir, né? Não sei como é que vai ser isso, quando e onde. Então por isso que a gente convida o profeta Daniel, porque ele vai ficar assustado, vai ficar irado com o que aconteceu. E as pessoas não têm noção da coisa. E imagina o São Damaso, o Papa, que pediu ali para o São Jerônimo fazer a Vulgata, a tradução da Bíblia, né? Amante da liturgia também, vendo o que aconteceu nessa revolução na igreja, a reação dele. Imagina São Pio V, que escreveu a bula Pro Quo Primum Tempore, que dizia o seguinte, isso aqui é demais, né? Ele que era inquisidor, né? Abre aspas: a missa no futuro e para sempre não seja cantada nem rezada de modo diferente do que esta, conforme o missal publicado por nós em todas as igrejas. Então, Deus como que antecipa o que vai acontecer para a gente, né? Tem na Sagrada Escritura dizendo que Deus antecipa os fatos para os profetas, né? Então, Deus está sabendo o que vai acontecer, a maldade humana, ele já antecipou dizendo, protegendo a igreja, nessa bula aqui, dizendo: a missa no futuro e para sempre não seja, proibição, não seja cantada nem rezada de modo diferente do que esta, conforme o missal publicado por nós em todas as igrejas. Então, como a pessoa pode, né, mudar a missa, né? Então isso aqui não vale de nada, né? A palavra do Papa não vale de nada. Então é uma coisa louca. Por isso que eu estou dizendo, vocês têm que ficar assustados, têm que ficar abismados, estupefatos, uma coisa dessa. Por isso que tem que convidar essa bancada para ficar ali, imagina, conversando ali, São Pio V com o profeta Daniel, falando: eu não fiz a bula lá, em 1570. Como é que deixa de fazer isso? Como é que chegou a esse ponto, né? É uma coisa louca. Aí vem São Pio X, fazer seu comentário também, né? Que ajudou muito o movimento litúrgico, fundado por Dom Próspero Guéranger. Escreveu ali a bula, o documento, né? Tra le solecitudini, falando sobre o canto litúrgico. A Divino Afflato, reformando o breviário. Fez o juramento antimodernista. E a Pascendi Dominici Gretis contra o modernismo. Depois imagina São Jerônimo. Deve dar um soco na mesa ali, só vendo isso. Teve o trabalho de fazer a Vulgata, o breviário também, selecionando lá os salmos para o breviário, fazendo a seleção das leituras para a missa tradicional. Eles mudaram tudo, como se São Jerônimo fosse nada. Eles mudaram a leitura da missa. São Jerônimo é um lixo, né? São Jerônimo é um qualquer. Então eles mudaram toda a missa, toda a leitura. O trabalho de São Jerônimo foi para o lixo. São João Crisóstomo, que é conhecido pela Divina Liturgia, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Tomás, só terminando com o profeta Jeremias, aterrou por todos os lados. Então, acabou meu tempo já, né, pelo jeito. Baseado nesse livro aqui, que é uma maravilha, estou filmando, né, olha aqui, ó. Esse é o livro. Isso aqui é uma maravilha. Então, com base nesse livro aqui,
um dos maiores teólogos que a gente já teve, né, aqui na atualidade, Padre Antônio Tchekada, escreve aqui dizendo assim, de que se trata a nossa discussão aqui. Estamos falando de liturgia. Hoje em dia as pessoas vão para a missa por preferência. Eu prefiro a missa tridentina, que está sendo rezada ali na capela, na paróquia tal, que o bispo lá deixou, eu prefiro. Não tem, essa palavra não cabe, né? Não é questão de preferência. Você não pode escolher, né, entre a verdade e a mentira, certo? Então não é preferência. Então o Padre Tchekada fala que a questão é doutrinal. A questão da liturgia, da missa é doutrinal. Baseado em quê? Baseado nesse princípio antigo, lex orandi, lex credendi. Essa é a base de tudo. Isso que foi atacado, isso que foi visado, isso foi focado. A partir disso aí, aconteceu a Revolução. Os revolucionários sabiam dessa verdade. Conforme eu rezo, conforme eu acredito, né? A minha oração revela o que eu creio. O meu jeito de rezar mostra publicamente, exteriormente, o que eu creio. Se eu rezo deitado, se eu rezo de cabeça para baixo, se eu rezo pulando, se eu rezo batendo palma, né? Levantando a mão, isso mostra o que eu creio, né? E se minha reza é uma festa, isso está mostrando que minha fé é assim, dessa forma. E aí sabiam disso os revolucionários e focaram bem isso. E a partir... Então é o seguinte, mudando a forma de rezar, eu mudo a fé. Então eles foram assim, então eu vou mudando, eu vou pegar a liturgia, então, eles pensaram. Já que eles estão fechando a porta em relação à doutrina, pela liturgia eu vou atingir a doutrina. Por outro lado, a porta do lado, porta dos fundos, eu vou atingir o que eu quero. Eles queriam atingir a doutrina. Por isso que eu quero botar 3 pontinhos ali. Mas tinha o segundo ápice da revolução litúrgica e doutrinal. Porque uma vez que você faz a revolução na liturgia, você revoluciona a doutrina. Porque uma vez que você muda a maneira de rezar, você muda a maneira de crer. Então eles falaram, já que São Pio X me barrou na questão doutrinal, tentou, né, fez o que pôde, e tem um grupo tentando nessa porta, empurrando a porta doutrinal, eles esqueceram da porta da liturgia. E aí eles foram entrando, um bando de lobos, aqueles lobos que a gente está falando, os lobos, né? Bando de lobos entraram e começaram pela liturgia a atingir a doutrina. Porque muitos falaram, contemporâneos até, sobre a importância da liturgia. Abre aspas. Na liturgia, toda palavra e todo gesto transmite uma ideia teológica. Quem falou isso foi Ferdinando Antonelli, um lá que assinou lá a Missa Nova também, né? Destruindo a Missa Nova e falando isso aqui. Repito, né? Na liturgia, toda palavra e todo gesto transmite uma ideia teológica, tá entendendo? Na missa, por exemplo, no batismo, toda palavra e todo gesto transmite doutrina, entendeu? Então, se eu mudo o gesto e a palavra, eu mudo a doutrina. Nós somos salvos gesta et verba, né? Por gestos e palavras. Jesus nos salvou por gestos, seus gestos e suas palavras. E a liturgia, então, ela é uma transmissão, transmite o que Jesus nos passou. Outra, abre aspas, a liturgia é essencialmente, ou de sua natureza, uma expressão do dogma. Entendeu? A liturgia é uma expressão do dogma. Rezar a liturgia, eu estou transmitindo o dogma. E eles queriam mudar o dogma. E estava fechada essa porta. Eles, pela liturgia, olha como esses lobos são demoníacos, né? Pela liturgia eu vou chegar lá onde eu quero. Eu quero mudar o dogma da Igreja Católica.
Outra. A Sagrada Liturgia é o órgão mais importante do ministério ordinário da Igreja. Ministério Ordinário Universal. É o instrumento mais importante do Ministério Ordinário Universal. Porque a liturgia atinge o povo, né? Todo domingo, todo dia. Tá passando doutrina por ela. Doutrina chegando ao povo por ela. É o instrumento mais importante. Quem falou isso? De quem é essa cita? Pio XI. Que desses contemporâneos tem uma atenção muito boa para a liturgia. Porém, em 1922 ele já fez uma missa dialogada ali, né? Vai entrando, as coisas vão empurrando. De repente o Papa ele baixa a guarda, né? É muita pressão. Então, mesmo Pio XII, com uma frase dessa, com uma consciência de liturgia dessa, ele deixou passar. Parece que cansa, né? Estão cansando o Papa. Cansa o Papa essa perturbação. O lobo, né? O lobo ao redor. Chega um momento que... Então, um homem desse, ele ainda fez a missa. Depois, mais uma do Papa Pio XI. O poder da liturgia afeta tanto a mente quanto o coração e tem efeito salutar sobre toda a natureza do homem. Caramba, coisa, hein? A liturgia afeta a sua mente, seu coração e todo o seu ser. Isso aqui é mística e doutrina, né? Isso aí é a noção que se tem. Então, um desses lobos falou também o seguinte. Ele diz o seguinte: se muda a forma de rezar, lex orandi, se muda a forma de crer, lex credendi, assim se vai evoluir o dogma. Aí vem a heresia da evolução do dogma. George Tyrrell, 1861, ele morreu em 1909. Então esse homem aqui, ele falou, ele cunhou a teoria herética da evolução do dogma. O Concílio Vaticano II sempre fala a evolução do dogma. O dogma está evoluindo. Então, a partir de quê? Da liturgia. Se a liturgia evolui, se a liturgia anda para onde eu quero, eu vou chegar onde eu quero no dogma. Então, eles, sabendo disso, tudo aí, dessas frases aqui, dessas citações, eles vão pela liturgia. Vamos recrutar, trazer lobos para a liturgia. E aí o que aconteceu? Nasceu um monte de lobo na virada do século aqui. Aliás, na virada do século XIX para o século XX. Em 1800, na segunda metade de 1800 nasceu um monte de lobo. É o nome deles aqui. Joseph Jungmann nasceu em 1889, 100 anos depois da Revolução Francesa. Não é isso? Não deixei errar, não. Depois, Lambert Bedouin, assim que se fala, né? Vocês vão me corrigindo aí. Nasceu em 1884. Depois, Ildefonse Erwegen, 1874. Odo Casel, 1886. Pius Pasch, 1884. Romano Guardini, padre, hoje deve lembrar essa turma toda, né? Não sei nada. Só lobo. Romano Guardini, nasceu em 1885. Louis Boyer, esse nasceu mais aqui, foi um dos pilares da Revolução, nasceu em 1913. E esse que eu falei agora por último, George Tyrrell, 1861. Parece que essa turma nasceu tudo junto, entendeu? Caramba, parece que tá combinado, né? Vamos nascer junto pra gente ir lá destruir tudo. Coisa louca. E essa turma, então, eles nasceram na virada do século XIX para o XX, e no século XX eram todos sacerdotes. A desgraça vem para os sacerdotes, e a graça também.
E aí eles começaram então a se infiltrar pela liturgia para atingir o dogma. A Mediator Dei, o documento de Pio XII, de 1947, Mediator Dei, ela tentou barrar tudo isso com base no seguinte, na tríplice, fórmula tríplice: doutrina, disciplina e cerimônia. Então, doutrina, disciplina e cerimônia. Essa pode escrever, mas fazer o quê? Que também é o mesmo que credo, código e culto. Isso aqui é a tríplice fórmula da liturgia. Então, a liturgia está ligada a esses 3 pontos. Ali o culto, a cerimônia culto. Quando você faz o culto, você está ligado a um código que está ligado a um credo. E vice-versa. A doutrina te dá a disciplina que te faz rezar. Então essas coisas são inseparáveis. Não pode separar. Então a pessoa não pode mexer na liturgia sem atingir o credo. Com base nisso que o Pio XII tentou defender, barrar toda essa revolução, afirmando isso na Mediator Dei. Mas um ano depois, em 1948, esse Jungmann fez a obra-prima dele, que é o livro Mysterium Solemne. Mysterium Solemne. Um ano depois. Como se assim, o que tem? O senhor Papa fez isso, mas eu vou fazer ao contrário. E as pessoas ouviram a obra dele, não a Mediator Dei. Depois, Próspero Guéranger, então, até São Pio X. São Pio X viveu toda essa época do movimento litúrgico. Então ele era como sacerdote, né, como seminarista e como bispo. E depois como Papa, ele tentou usar tudo de bom que Próspero Guéranger fez. Todo o movimento contrário a esse aqui, que surgiu esse movimento, então, um movimento litúrgico contra tudo isso. E o São Pio X, ele tentou colocar tudo isso em prática. Fez aqueles documentos que eu citei aqui no início, e tudo, e barrando também, barrando a revolução. Ele fez até o Sodalicium Piano, né? Que eram os espiões, né, do Vaticano, aquele grupo para tentar descobrir quem era o modernista. E a homenagem também é São Pio V, esse nome. Então ele conseguiu barrar até onde pôde São Pio X. Só que no início do século XX já estava toda infiltrada o movimento litúrgico. O movimento litúrgico nasceu bom, foi um revigorar litúrgico, estava dando muitos frutos, França e outros lugares. Quando perseguiram os padres na França, foram para a Bélgica, deu muito fruto na Bélgica. A liturgia estava se revigorando por causa do trabalho de Próspero Guéranger. E São Pio X acompanhou isso tudo. Quando foi Papa, deu mais ânimo, mas não conseguiu, porque ele ficou muito focado também em outros modernistas, né? E aí eles foram se filtrando, essa turma toda que eu falei, esses loucos foram se filtrando na liturgia, e já estava toda dominada, estava toda infiltrada já no início do século XX. A liturgia. Então, depois morre São Pio X, e vem a guerra também, e logo depois da guerra já começa a coisa na prática.
as mudanças na prática. Anos 20, olha só, nos anos 20, o que tinha nos anos 20? Experimentos litúrgicos. Padre de frente para o povo, já tinha isso, já começou a fazer isso na Alemanha. Missa em alemão. A paz com aperto de mão. Anos 20. Missa dialogada. Procissão de ofertório. Garotos em torno do altar. O padre já chamava o pessoal, lembra disso na sua paróquia? Não na minha, de vocês aí. Chamava os meninos na década de 20. Já tinha isso. Olha lá quando começa. E a gente fica assustado com o Vaticano II. O Vaticano II acabou com tudo. Sim, acabou. Mas espera lá, isso já vem uma crescente. Isso vem uma crescente. Também não vamos tirar a culpa do Vaticano II, vamos chegar lá. Depois, aqueles outros padres que eu falei aqui, os personagens. Esse Bédoin, ele focava muito na década de 40 na ação social. Já começou a teologia da libertação, teologia da libertação na década de 40. Ele colocava a questão social dentro da liturgia. E o ecumenismo, liturgia e a unidade dos cristãos. Parece a campanha da fraternidade começou aqui, em 45. Liturgia e unidade dos cristãos. Esse Bédoin. Depois o Papa, então, lançou a Mortalium Animus contra essa questão de protestante ser tratado como um católico, né? Ser acolhido. Esse Bédoin era amigo do Roncalli, né? O futuro falso Papa. Depois, esse Ildefonso Herwegen, junto com o Ottocasio, pregava o exagero da presença real. A presença real de Jesus no pão e no vinho, para ele era um exagero. Então já pregava isso pela década de 40 ali. E é a favor do arqueologismo litúrgico, voltar às fontes, que eles falam. Sempre ouvi isso no seminário, vamos voltar às fontes. Porque tudo na Idade Média, tudo foi perdido, tem que voltar às fontes. Esse Romano Guardini falava com frequência do pecado da ortodoxia. Era um pecado, né? O que a hierarquia estava fazendo em relação à liturgia. Esse Pius Pasch, alemão, já fazia esse experimento litúrgico que eu falei agora, né? Procissão de ofertório e tudo mais. Tudo isso aconteceu antes do Vaticano II. Dois personagens foram principais, para destacar, esse Joseph Jungmann e o Louis Bouyer. Jungmann, praticamente, ele tinha duas ideias, né? Questão a volta às fontes, né? A volta às fontes, que é arqueologismo, e também a questão pastoral, né? Questão pastoral. Então, na cabeça dele, ele é louvado como o maior intelectual, realmente ele mas para o mal, né? Da Revolução. Jung. Só que ele é um contraditório, né? O próprio Antônio Tchekara fala que ele é uma contradição viva, porque ele fala que a liturgia tem que voltar para trás, para as fontes, e ao mesmo tempo tem que se adaptar à pastoral atual. Então é uma contradição, você tem que ir para trás e ir para frente, então você vai se esgarçar, né? Isso que aconteceu com a liturgia. Você tem que ir para trás, porque o original, que é o bom, a igreja primitiva, que é a igreja verdadeira, isso é uma mentira teológica, e ao mesmo tempo ele fala, que ele foi professor de pastoral, né, de catequese, que a liturgia tem que ser adaptada ao povo. Então é uma contradição viva. E o outro baluarte aqui também, o Louis Bouyer, ele se baseia em dois pontos, né? A assembleia, a igreja é uma assembleia, a missa é uma reunião na assembleia, não são litúrgia, não é sacrifício. E a questão da presença, né? Tem várias presenças. Jesus não está na missa no pão e no vinho só.
presença real está no povo também, está na palavra, na proclamação da palavra. Isso tudo nós aprendemos no seminário. Aprendemos essa loucura toda no seminário, coisa mais, pensando que é a coisa melhor do mundo, supra-sumo na liturgia essas heresias. Então, assim, baseado nisso tudo aí, principalmente nesses dois, que a Missa Nova, essas ideias chegaram no seminário, chegaram para todos nós padres, né? Depois, de São Pio X, as vésperas entre guerras também, isso cresceu muito, década de 20, falei. E depois vem de 1948 ao Vaticano II, por etapas, a Revolução foi crescendo. E quem diz a questão de etapas é o próprio Annibale Buonini. Buonini foi um padre lazarista, nasceu em 1912, e ele assumiu essa questão de liturgia, né? Ele foi botando a Revolução para frente. E ele diz mesmo no escrito dele que foi passo a passo. Então, de 1948 a 1969, chegou até a missa, por etapas. Por isso que a gente está falando aqui, isso, né? A Vaticano II é o ápice, então foi subindo. Tendo esses pressupostos, em 1948, foi formada a Comissão do Vaticano para a Reforma Litúrgica. O Papa Pio XII fez essa comissão para a reforma. Então, a ideia já era reformar a liturgia. Então, foi feita uma comissão para a Reforma Litúrgica em 1948. Esse Buonini fazia parte com outros padres. E aí eles começaram a elaborar a mudança definitiva, uma revolução na liturgia, para chegar na doutrina. Qual era o objetivo? Implantar o ecumenismo e o modernismo. Eles queriam, a partir da liturgia, chegar na doutrina, mas com ecumenismo e modernismo. Esses dois pontos é o objetivo. No final de tudo tinha que chegar a isso. Então hoje nós estamos assim, né? A igreja nova, o que é? Uma igreja ecumênica e uma igreja moderna. É isso. Por isso, quando eu saí da igreja nova, eu falei, Deus me tirou da igreja nova porque eu atingi aquelas duas coisas lá. Ecumênico, que eu fazia encontro ecumênico, meu coração doendo, mas eu tinha que obedecer. Os outros padres não faziam, são hipócritas, né? Eles querem estar na igreja nova sem fazer ecumenismo. Não se pode estar na igreja nova sem fazer ecumenismo. É desobediência. Eles são desobedientes. Não se pode estar na igreja nova sem ser moderno, né? Ou seja, esses conservadores. Estão conservando o quê? Os conservadores da igreja nova, né? Estão conservando o modernismo. Conservando uma missa revolucionária. Conservando todo esse processo revolucionário. Então, não tem sentido. Então, a partir de 48 começa essa comissão, liderada por Buonini. Aí começa a primeira etapa. Ele mesmo fala que são etapas, né? Começa a etapa para o final da Revolução. Primeira etapa é em 1951, quando eles mudam. Olha, eles querem mudar a missa, mas eles começam mudando o Sábado Santo, para depois mudar a Semana Santa, para depois chegar na missa. Então eles não poderiam mudar a missa logo de cara. A missa é uma coisa muito tradicional, as pessoas iriam reclamar. Então eles mudaram uma coisa anual, que é a Semana Santa, mas não a Semana Santa toda, mudaram o Sábado Santo primeiro, em 1951. Queria escrever para vocês, mas vocês vão prestando atenção nas etapas. Em 51 mudaram o Sábado Santo, que Buonini chama da primeira etapa, de 11 etapas que o Padre Tchekara fala, 11 etapas até chegar na missa. Então, essa foi a primeira etapa. Queria pegar para vocês aqui o que ele diz onde ele afirma que são etapas. Não, assim,
para o homem que as criou, né, essas etapas, esta é a simplificação das rubricas, é outra etapa, o segundo capítulo de uma reforma litúrgica geral que está acontecendo por alguns anos. Abre aspas, Bonini falou assim, são etapas que vai acontecer por alguns anos, até chegar na missa. Depois de 51, ele em 55, ele muda as rubricas, muda todas as rubricas que falam sobre calendário litúrgico, ofício divino e o número de coletas da missa. Ele muda 55, a segunda etapa da Revolução, até chegar à missa. E em 55 ainda ele muda toda a Semana Santa, como terceira etapa da Revolução. Então, eu queria uma pausa aqui. Eu, quando saí da Igreja Nova, cheguei na tradição, cheguei num grupo chamado RR, né? Que eles falam reconhecer e resistir. Estava lá, rezando a missa tradicional. Mas quando chegou na Semana Santa, eu fiquei abismado, porque eu pensava, como é que eu saí da Igreja Nova, que celebrei 10 anos da Semana Santa, agora estou fugindo de tudo que é novo, dessa revolução, chego na tradição, celebro o ano inteiro a missa tradicional, mas quando chego na Semana Santa, eu sou obrigado a rezar a Semana Santa nova, que eu rezava antes. Isso me fez sair, acendeu uma luzinha, me fez sair do pessoal da RR, né, da Resistência, e vir para cá, para o sede vacante, né, que é a Igreja de Verdade. Então, o que me fez sair da Resistência? Se eu fosse da Fraternidade São Pio X, também sairia a Semana Santa. Eu tinha que ser coerente. Se eu larguei a liturgia nova para rezar o que é tradicional, como é que uma vez por ano eu sou obrigado a rezar algo novo? E isso não entrava na minha cabeça. Eu falei, eu estou sendo incoerente, eu tenho que ser coerente. Alguém está sendo incoerente aqui. Aí isso me fez pensar, está errado isso aqui, eu tenho que procurar alguém que seja coerente. E o próprio Bonini está dizendo o seguinte, a Semana Santa é uma das etapas, a mudança da Semana Santa é uma das etapas até culminar na mudança da missa. Então, eu não posso, veja se não é coerente isso, eu não posso celebrar a Semana Santa nova, sabendo que é uma etapa para chegar à mudança da missa. Eu não entendo isso, sinceramente. Eu não entendo como é que uma pessoa pode fazer isso e não parar para pensar. E quem está dizendo isso é o próprio Bonini. Aqui ele diz, ó, página 89 do livro de Checada, avaliação de Bonini. O que fazer de todas essas mudanças nos ritos para a Semana Santa mais sagrada do ano da Igreja? No princípio do seu extenso comentário de 1956 sobre os novos ritos da Semana Santa, Bonini afirma abertamente, uma vez mais, que esta é mais uma etapa do longo processo de renovação litúrgica. A mudança da Semana Santa é mais uma etapa, diz Bonini, do processo de renovação litúrgica. Então, eu não vou fazer parte de um se eu não concordo com o fim, eu não vou concordar com um dos passos que chegou ao fim, entendeu? Se eu me explico? Acho que eu me explico, né? Se eu não concordo com o fim, eu não concordo com os degraus que me levam até aquele fim. O decreto Maxima Redemptionis Nostrae Mysteria, promulgado pela Sagrada Congregação dos Ritos, 16 de novembro de 1955, é a terceira etapa em direção a uma renovação litúrgica geral. A primeira etapa, a uma renovação litúrgica, a uma revolução litúrgica geral. A primeira etapa é a Vigília Pascal Solene de 1951, primeira etapa. A segunda etapa, a simplificação das rubricas de 55. A terceira etapa, o Ordo de Semana Santa. Por isso que eu não entendo, sinceramente, quem reza a Semana Santa Nova sendo um padre tradicional.
Sinceramente, eu não entendo isso. Isso que me fez sair da resistência lá. Outra etapa foi em 58, a instrução sobre a música litúrgica. Mudou-se aqui também a questão da música litúrgica em 58. Depois, outra etapa foi, a quinta etapa, foi o novo Código de Rubricas de 1960. Mudaram essas rubricas do calendário litúrgico, ofício divino, 1960. Aí chega o Vaticano II. Então, já terminando, né? É o seguinte, o Vaticano II, então, não foi uma bomba que veio do nada, né? Podemos comparar mais com uma erupção vulcânica, né? Algo que vem subindo, até que chega em cima. Com certeza, o Vaticano II, se não houvesse o Vaticano II, haveria mais resistência, né? Haveria mais resistência. Mas o Vaticano II, então, ele chancelou, ele aprovou tudo isso aqui. O Vaticano II aprovou e tirou a resistência toda contra isso. E aí, pela liturgia, eles atingiram a doutrina. E hoje tem aquela igreja nova com a doutrina protestante, a doutrina ecumênica e moderna. Por isso, amar a liturgia, valorizar a liturgia, saber o que é a liturgia, em que a liturgia está ligada. Para terminar, então, falar em liturgia, eu quero falar o seguinte: a missa. As pessoas pensam assim, eu quero ir à missa, então entendi, vou à missa agora tradicional. Mas aí você vai à missa tradicional, qual missa tradicional? Onde o padre reza em união com o herege, porque não existe papa agora, né? O herege não pode ser papa. Então o Bergoglio está lá, chamado Francisco, tem um momento na missa que a gente cita o nome do papa. Unacum papa tal. Então as pessoas vão na missa tradicional, mas não tem noção onde estão indo. Então, se existe essa carta aqui pastoral de Dom Antônio de Castro Maia, ele fala sobre a participação na missa. Várias perguntas e ele esclarece, né? Estão perguntando aqui sobre participação na missa. Como é que deve ser? Tem a questão e tem a resposta. A questão foi a seguinte: o fiel, quando assiste à Santa Missa e pronuncia com o celebrante as palavras da consagração, coopera para a transubstanciação e o sacrifício. Aí ele vai corrigir. O fiel é incapaz de concelebrar com o sacerdote, cooperando para a transubstanciação, porque lhe falta o sacramento da ordem, que comunica tal capacidade. Porque essa ideia errada de que o fiel pode concelebrar. Eu vou chegar lá na missa, não na cum. E outra questão: o fiel concelebra com o padre o santo sacrifício da missa. Aí ele fala, no Castro Maia fala, o fiel participa do santo sacrifício. O fiel não concelebra com o padre, ele participa, mas ele vai explicar como participa, de que maneira é essa participação. No caso, ele assiste a missa, né? Fiel, vocês assistem a missa. Lá na Igreja Nova a gente aprende que o fiel participa, de forma ativa. Aí, Dom Castelnau vai dizer, não, como é que é essa participação? Vou explicar. Não é concelebração, é participação. Aí ele fala, também a proposição em que se declara que os fiéis participam do sacrifício da missa pede uma elucidação. Muitos já entendem no mesmo sentido de que os fiéis concelebram o sacrifício. Seria a repetição do erro da primeira proposição impugnada. Outros a entendem, então não é concelebração participar. Outros a entendem como se o padre não passasse de um mandatário do povo, cujos atos sacerdotais só valeriam enquanto ele representa os fiéis. Não é assim que se deve entender, como bem ensina Mediator Dei. O padre, de fato, não é um deputado do povo, Mediator Dei 538, pois é escolhido por vocação divina e gerado pelo sacramento da ordem, Mediator Dei, mesmo número. Não quer isto dizer que o padre, em certo sentido, não represente o povo.
representa-o, enquanto representa Jesus Cristo, cabeça do corpo místico, do qual os fiéis são membros. E quando o sacerdote oferece no altar, falam em nome de Cristo, sacerdote principal que oferece em nome de todos os membros do seu corpo místico, de maneira que, em certo sentido, o sacrifício é oferecido em nome do povo. Deve, portanto, ele participar do sacrifício. Mas de que maneira o povo participa do sacrifício? Diz a Mediator Dei, abre aspas, enquanto une seus votos com os votos e intenção do sacerdote. Como é que o povo participa da missa? Quando une o voto dele, a intenção dele, com as intenções do celebrante. E vai explicar aqui na frente, você não tem o poder, o fiel não tem o poder de ter uma intenção diferente da intenção do padre. Porque quem tem o poder de aplicar a missa é o sacerdote. Então ele pode dizer assim, eu vou na missa em que a intenção do sacerdote é estar em comunhão com o herege, mas a minha intenção não é essa. Não, você não pode fazer isso. Você não tem esse poder, entendeu? O fiel não tem esse poder. Vai explicar aqui na frente, estou adiantando. Quando você entra numa missa, acho que até o Samba falou isso, é como você entrar num avião. Você entra num avião, você não tem o poder de dizer para o piloto para onde ele vai, entendeu? Você já entrou, já sabe para onde ele vai. Então não entre numa missa, não entre numa igreja, numa capela, não entre numa celebração da missa tridentina se você não sabe a intenção do padre. Ou se você sabe a intenção e quer mudar. Não funciona assim. O fiel participa enquanto ele une a intenção dele com a intenção do celebrante. Com a intenção de Cristo cabeça e do celebrante. Aí a pessoa fala, não, eu vou na missa do padre fulano, eu sei que a intenção dele é rezar em união com o Bergoglio, mas a minha intenção não é. Não pode. Não pode. Então você tem que ir, não basta ir à missa tridentina, tem que ir numa missa em que a intenção do padre seja uma intenção correta, seja que você concorde. Você não pode entrar numa missa em que a intenção do padre seja que você não concorde. Se você não concorda que Bergoglio é papa, não pode entrar na missa do padre, você é um incoerente. Porque, e tem que estudar, né? Ignorância. Mediator Dei. Dom Castro Maia, que terminou a vida sede vacantista, ninguém fala, né? Está citando Mediator Dei, ensinando como é que se participa de uma missa. E aí fala, não, padre, eu posso ir na missa tridentina aqui na minha cidade, já que não tem missa não Unacom, e a missa aqui não pode. Se quiser ir, vai, o problema é seu, mas não pode. E aqui só depois clarifica as coisas. Aí reafirma, a participação consiste na união com as intenções do sumo sacerdote Jesus Cristo e do sacerdote celebrante. A participação consiste nisso, unir o seu voto, unir a sua intenção com Jesus Cristo, sumo eterno sacerdote, e o padre celebrante. Mas eu não quero, então não vá nessa missa. Você está pecando mortalmente. Eu posso rezar a missa em comunhão com Martinho Lutero? Estou rezando a missa em comunhão com Martinho Lutero. E você está ali e sabe disso. E você está fazendo o que então? Na missa? Domus vobiscum. É com o espírito tu, né? Então é uma hipocrisia, não sei que o pessoal que não gosta de ouvir a verdade, né? Agora eu que estou falando, não. É o documento da igreja, Mediator Dei. Vai lá e procura. Aí ficam os padres, esses padres rezando a missa em comunhão com Bergoglio e não explicando o povo, e o povo também, não sei, você não quer saber, mas é isso. Então a revolução chegou nesse ponto, e aí a gente tem que então saber que não tem sentido, né? Por isso que eu estou aqui no sede vacantismo, que é a doutrina da igreja. Nós estamos no congresso sede vacantismo, estou fechando, né? O pessoal está com fome já passou do horário, mas por isso, por coerência, né? A posição RR é uma posição contraditória, incoerente. Como é que você pode resistir
a um Papa estar em comunhão com ele, como é que você pode estar em comunhão com uma pessoa e resisti-la, uma autoridade? Então, a posição, não é posição, né? A doutrina da igreja é o sedevacantismo. Quando um herege não pode ser Papa. A igreja, o Papa tem infalibilidade, e a igreja é indefectível, né? Por isso nós estamos aqui, nesse congresso, e espero que as pessoas, né, se conscientizem e venham para cá, porque eu amo a igreja e a gente quer que a igreja, as pessoas se salvem, né? Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A verdade é essa: um herege não pode ser Papa. É por isso que a gente está aqui fazendo esse congresso. E espero que as pessoas se conscientizem disso, né? Não sejam hipócritas, não sejam contraditórias, não sejam mentirosas e procurem a verdade. Obrigado. Dúvidas? Padre, duas perguntas bem breves. Na sua exposição ali, no século XVIII, XIX, depois na década de 40, essa infiltração, esse veneno que foram colocando dentro da estrutura da igreja, na tua opinião, era mais assim pessoas da própria estrutura, da própria hierarquia, ou assim, veio de fora, foram colocando aos poucos, eles foram corrompendo os membros que já estavam? O que foi isso? Tem um desses grandes que veio de fora, esse Boyer, né? Estou pronunciando certo, né? Boyer, por exemplo, ele era fiel luterano, protestante. Esse homem que eu estou falando, ele influenciou na definição da missa de Paulo VI. A missa é uma assembleia. De onde veio essa ideia de a missa é uma assembleia? Desse moço que eu estou falando, que era um jovem protestante, foi pastor protestante. Depois, de repente, em 3 anos, ele já era padre católico, já tinha um doutorado na Igreja Católica e lançou um livro, Piedade Litúrgica. Foi aceito, abraçado, comunismo, né? Beijado, louvado, e até o ponto que a definição dele é a definição de missa hoje. Mas o resto, os outros loucos, eles foram tudo criados na família católica e foram entrando. É o que eu percebi, né? Eles foram entrando e foram tomando essas ideias iluministas e desenvolvendo, e aí que está, trabalhando, né? Trabalhando, escrevendo, trabalhando para o mal. Se ficasse quietinho na deles, tudo bem. Tudo bem não, mas seria menos pior. Mas é uma geração que nasceu e foi contaminada dessas ideias já antigas e levou à frente, trabalhou e chegou a depois ter um conta, né? Por que não foi repelido? Né? Foi repelido, tentativas foram feitas, mas não conseguiram. Você veja, o Mediator Dei foi em 47, em 48 já esse Jungmann já fez o livro dele, que é o best-seller dele. Ou seja, como se esquecesse, né? O Mediator Dei vai contra o que ele está falando e dá mais valor à obra de hereges do que ao documento da igreja. Então parece que é algo espiritual também, né? E esses livros, praticamente heréticos de autores modernistas, foram todos aprovados, assim, um imprimato e tudo de bispos, cardeais, isso então, já antes do concílio, com Pio XI, com Pio XII, tudo isso. Então, cadê o índex, né, que proíbe a proibição? Nenhum entrou na lista de índice. Todos eram lidos livremente. Uma segunda pergunta. Depois que teve esse processo no século XVIII, XIX, década de 40, parece que foi como um alicerce assim, para toda... Porque hoje a gente percebe mudanças assim, que às vezes não demora tanto. É rápido, assim, inclusive agora mais no final, né? Parece que o processo é rápido agora. E no começo eles foram mais devagar, parece que eles foram fazendo a base. E agora acelerou. O Nini fala que eles foram agindo em segredo. Isso, parece que no começo eles iam colocando aqui e ali. Agora não é mais. Ele falou que agiu em segredo em 1951, quando eles lançaram a mudança do Sábado Santo, foi uma surpresa para todo mundo. Foi uma surpresa, mas ninguém fez nada. Uma surpresa e aceitaram. Já estava, o ambiente já estava pronto. Graças a Deus, o senhor me tirou uma dúvida que eu debati muito contra os evangélicos, espíritas, muçulmanos, tudo. Eu lia muito nos jornais,
Então, assim, a única religião de sã consciência é a católica. Mesmo então, como o senhor que a sã consciência é a liturgia. Você acredita num Deus verdadeiro, Nossa Senhora. Não desvia de guerra, maluco. A importância. O senhor entendeu a importância da liturgia? A importância que eu lia no jornal. Passa a doutrina. A única religião que tinha sã Liturgia nos doutrina. Eu rebati espírita, muçulmano, tá bom, vocês ficam lá. Na teologia moral tem 2 pecados graves, né? Idolatria e sacrilégio. O que eles fazem no Novo Zoro quando é um apóstata, um leigo, consagrando aquela rocha ali que não vale nada? Aquilo ali é uma idolatria, correto? As pessoas estão em idolatria. Já a pessoa que está que é um padre vai, ele consagra e faz união com, ele está fazendo sacrilégio no caso. Qual seria o pior dos pecados? A idolatria ou o sacrilégio? Então, o Rodrigo pode. A idolatria é a questão da ignorância também, né? Isso é levado em conta, né? Como a gente mencionou durante esses dias, assim, todos nós, de certa forma, uns mais, outros menos, mas todos nós fomos vítimas desse concílio maldito. De forma que Deus, sendo justíssimo, penso eu, ele não vai colocar no mesmo balaio de gatos aquele que está fazendo uma coisa maldosamente e consciente, ou um padre que ficou 10 anos como pároco, o outro ficou 7 anos como pároco, piedosamente, acreditando verdadeiramente que aquilo ali era santo, piedoso, acreditando que, penso eu, Foi enganado. Foi 40 anos, né? Penso eu que deva haver aqui alguma indulgência por parte de Deus com relação a isso. Agora, sim, aqueles que estão ali plenamente conscientes, porque, por exemplo, aquela turma do Pacto das Catacumbas, aqueles são demônios, eles sabem o que estão fazendo e fazem mesmo assim conscientes. Nesse caso, na minha opinião pessoal, concordo com o senhor que aquele sacerdote ordenado validamente, padre verdadeiro e que reza uma missa unacum, ele não é um ignorante, ele sabe o que está fazendo. Então penso que sim, o sacrilégio dele seria mais grave até do que mas eu falei isso ontem, né? Falei isso ontem os conservadores e RR, eles prestam desserviço à igreja e são piores que os modernistas, piores, porque o modernista pode estar lá no modernismo iludido, coitado, enganado, mas o outro estudou verdadeira doutrina, se ordenou validamente e está metido nessa Quando você chega ao Senhor e o padre verdadeiro, Pero allí también entra esse pecado que fazia lá, não foi possível. es inclusivo Sim. y que de buena voluntad también, Sí, sí, porque hacen claro, confianza a sus superiores Tem padre. y uno pone a pasa algo parecido como sin mala voluntad. Hay sacerdotes buenos realmente que dan confianza equivocada a lo que Última pergunta. Adriano, eu vou falar brevemente sobre as 4 notas da missa verdadeira e se restou alguma dessas notas na missa nova, de forma breve. Nossa, você fala aquela. Os distintivos, como seria característico, terapêutico, cuatro fines. finalidade, é isso? Sim, adoração, petição, né? Todas elas. Na missa nova não tem isso, né, Ruth? Mas quais são essas notas e se... Então, petição, né? Você vai pedir, não está na ordem. Depois a adoração, propiciação e a outra... Ação de graça. Ação de graça. Eles resumiram tudo em ação de graça lá na missa nova. Uma coisa curiosa, até perguntei para o Padre Rocha, na missa nova, qual o momento que a gente coloca as intenções, né? A gente falou das intenções, né? É importante a intenção do sacerdote. E ali não tem um momento específico. Na missa nova, olha, pasme. Na missa nova, pasme, não tem um momento específico ali no ritual de padre colocar a intenção. Não tem assim um nome de fulano, morto, pontinho, e né, intenção de pontinho, é muito livre. O rito novo é tão livre que a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes da intenção da missa
não tem ali no rito. Mas não tem Aí, momento dos vivos e momento dos mortos? sim, mas estou falando, não tem um momento em que você colocar, igual tem na missal, né, o nome, N, nome de fulano, morto, nome, memento dos vivos, intenção, não tem. O Nzinho para acrescentar o nome dos mortos até existe na Missa de defuntos. Não, nas orações eucarísticas, todas elas têm o N, né? Não, minto, peraí. A maioria tem, alguns não tem. Essas mais novas, oração eucarística 6A, 6B, 6D, não sei, essas não tem, nenhuma delas tem. Né? As consideradas mais tradicionais, que é a prece eucarística 1, que é o cânon romano, depois a 2, que eles dizem que é mais antiga, que é a apostólica. Mais valorizada que a 1. A 3 e a 4, essas têm o N. A única que tem memento dos vivos também é a 1. Tem um momento para rezar pelos vivos e tem um momento para rezar pelos falecidos. As outras não, as outras só tem para mas a 1 não vale. A 1 não vale, que já é tradição. Só tem para os mortos. E assim, mesmo para o padre aplicar uma intenção para a missa, na maioria das vezes nem é o padre que faz. O padre nem faz. Uma leiga vai lá para a estante de leitura, intenções da Santa Missa, e começa a dizer a lista, e o padre que está curioso, né? Eu sempre insisti com isso lá na paróquia, porque eu dizia o seguinte, eu dizia, gente, quem está celebrando a missa sou eu. Você pode ler um pergaminho com 300 nomes, mas se eu não formular essa intenção, não foi rezado na intenção que você quis. Então, não adianta ler isso tudo aí. Eu preciso saber, até insistir. Eu falei, me tragam, antes da missa começar, me tragam na sacristia a lista dos nomes. Eu preciso saber, porque se eu não souber, vocês que estão lendo aí, mas é assim, a intenção é mais colocada pelo leigo do que pelo padre. Vamos ficar de pé? Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São José, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.